gente! Bem-vindos a mais um vlog. Essa semana vai ser um pouco diferente porque tem feriado amanhã, então hoje é segunda-feira, umas 7 da manhã. Eu tô acordando ainda, eu tive uma viagem no final de semana, fui para um casamento de amigos muito especiais, cheguei ontem à noite e eu preciso trabalhar hoje, porque tem umas coisas do doutorado que eu preciso entregar. Então, eu preciso me organizar para isso. Mas amanhã, no feriado, tem uma corrida que eu vou fazer de 10 quilômetros, que é super tradicional aqui na minha cidade, chama Prova Rústica Tiradentes. E acho que tem mais de 10 mil pessoas inscritas, algo assim. E esse vai ser o meu terceiro ano correndo nessa corrida. No meu primeiro ano, eu acho que foi a primeira vez que eu corri 10 quilômetros sem parar durante a corrida, foi bem legal. Obviamente fui bem devagar, né? Aí ano passado eu já consegui ir melhor, mas para esse ano eu não me preparei nem um pouco pensando nessa corrida em específico, que é o que eu fiz nos outros anos. Focava em treinar a subida, porque é muita subida essa prova. Esse ano eu não fiz nada disso, eu continuo meus treinos normal, mas então eu tô indo sem nenhuma expectativa ou meta muito específica para a prova. Eu coloquei para falar que não tenho meta, eu queria fazer melhor do que eu fiz ano passado. Que eu acho que é bem possível, porque eu acho que ano passado eu evolui muito na corrida depois que eu entrei para assessoria. Então eu acho possível, mas eu não quero bater nenhum outro tipo de recorde pessoal, porque depois dessa corrida no ano passado, eu já melhorei bastante, eu já bati várias vezes o meu recorde no 10 quilômetros. Não quero bater nessa corrida, só quero fazer melhor que a mesma corrida do ano passado. Então, hoje eu ainda pretendo ir na academia mais tarde. Tô meio sem horário, porque como é véspera de feriado, não tenho nenhuma reunião marcada, não tenho nenhum horário para cumprir. Eu tenho algumas coisas que eu queria entregar hoje, eu acho que é nisso que eu vou me basear, assim, também não vou trabalhar como se fosse um dia normal, para poder me preparar para a prova também, descansar, tenho que ir no mercado, que eu voltei de viagem. Mas eu tenho que entregar um orçamento pro meu professor, porque a gente vai se inscrever num edital. E aí é um edital de financiamento que lançou, né, desses órgãos que tem de apoio à pesquisa, assim, às vezes saem, tem uns órgãos tanto federais quanto estaduais que saem editais de financiamento. Se você se enquadra naquele edital, você pode mandar uma proposta de projeto e solicitar uma quantia X de dinheiro para esse apoio financeiro. E a gente encontra um edital que faz sentido pra gente. Nós já temos o projeto pronto praticamente, só que falta a parte do orçamento. Então eles dão um limite lá no edital de quanto você pode pedir de dinheiro para a fundação. E tem todas as normas, né? Se for pedir diária, tem tabelado quanto que é cada diária. Se for pedir bolsa, tem tabelado também. Então, eu fiquei responsável por essa busca, né, de fazer o cálculo com os valores tabelados para atingir a quantidade X de financiamento que a gente vai pedir. Quero terminar isso hoje para mandar para o meu orientador validar e a gente conseguir incluir na proposta. E aí, o restante do dia, eu quero me dedicar às atividades da bolsa de pesquisa da Itaipu, porque eu queria, nessa próxima semana que eu vou conversar com a minha supervisora, já ter algumas dúvidas para apresentar para ela e algumas decisões tomadas. Nesse momento eu ainda estou muito na leitura de documento, leitura e anotação sobre o documento, mas parece que tá uma atividade meio mecânica. Eu queria ter um olhar mais crítico sobre isso que eu estou fazendo e espero que eu consiga fazer isso hoje com calma, como eu não tenho outras demandas. Mas o meu dia vai ser basicamente isso: trabalhar nessas coisas, ir ao mercado, fazer um treininho de leve na academia e dormir cedo. Acho que uns amigos vão vir aqui em casa hoje que também vão correr a corrida amanhã pra gente fazer uma janta juntos, vamos fazer um macarrão e descansar pra prova de amanhã. É igual a Isa, é consciente. Olá, prova cumprida, tô aqui com a minha medalha,
para contar para vocês um pouquinho como foi. E foi incrível. Eu queria fazer uma errata, eu acho que na primeira parte do vídeo eu falei que 2 anos atrás eu tinha feito meus primeiros 10 quilômetros pela primeira vez nessa prova. E não foi no ano passado. Na primeira vez que eu fiz essa prova, eu corri e andei. E aí, no ano passado, foi a primeira vez que eu fiz 10 quilômetros sem parar. E aí, eu fiquei até emocionada pensando assim na minha evolução na corrida e o quanto tô gostando de tudo isso, sabe? Porque eu nunca imaginava, quando eu comecei a correr, eu queria fazer 5 quilômetros sem parar. E aí eu consegui fazer isso em 2024. E em 2025 eu resolvi entrar para uma assessoria de corrida. E depois que eu entrei para minha assessoria, eu acho que abriu os meus horizontes, assim. Eu comecei a ver pessoas fazendo coisas que eu nunca imaginava conseguir fazer e pessoas, entre aspas, comuns, né? Assim, não é aqueles super influencers, são pessoas que trabalham o dia a dia e vão treinar à noite comigo e fazem coisas incríveis. E aí eu fui querendo evoluir, sempre com muita calma, porque eu sou uma pessoa que eu me cobro muito em tudo que eu faço. E às vezes, a maioria das vezes de uma forma positiva, mas às vezes acaba sendo negativo também. E eu, no começo, levei esse peso pra corrida também, então eu comecei com objetivos um pouco ousados, porque não é uma coisa que eu tenho facilidade. E eu queria evoluir rápido, eu queria bater certos tempos, e quando eu não bati, eu me frustrei muito. E desde então, eu decidi que eu não ia me cobrar tanto na corrida, que a corrida ia ser realmente um respiro pra mim, um lugar em que eu não necessariamente precisaria desempenhar tão bem. Com a assessoria no ano passado, consegui correr pela primeira vez sem parar e fiz umas outras provas de 10 quilômetros. E aí, dessa vez, eu não tava me preparando especificamente para essa prova, porque eu tive muitas viagens, né? Em outro vlog eu mostrei que eu fui pra Itaipu, também tive o casamento esse final de semana. Então eu fui pra me divertir nessa prova, sem pensar em tempo, eu só queria ver se eu conseguia fazer mais rápido que a prova do ano passado. E eu fui super bem. Eu fiz o meu terceiro melhor tempo no 10, que foi um pace de 6:15. Pra mim, isso é excelente, pensando que eu não fui pra desempenho na prova, que eu fui sorrindo e me divertindo a prova inteira, e ainda dar um pace desse é uma coisa assim que, pensando no passado, pra mim é surreal. E aí, aproveitando para compartilhar com vocês, o meu próximo objetivo vai ser fazer uma meia maratona, que também é outra coisa que eu jamais imaginava fazer, mas que eu me sinto pronta agora para começar. Eu não me sinto pronta para meia maratona, mas eu me sinto pronta para me preparar para ela. E eu vou fazer a meia maratona de Florianópolis no final de agosto. Eu não sei se isso é um conteúdo que vocês gostam. Caso vocês queiram saber um pouco mais sobre a minha rotina de treino, sobre como vai ser a minha preparação, falem aqui nos comentários, aí eu gravo para vocês também. Mas o pessoal da minha assessoria vai em peso. A gente fechou acho que uns 3 ônibus já para ir para meia maratona de Florianópolis. Vai ter várias pessoas que vai ser a primeira meia maratona, então tô bem animada. Mas antes disso, eu acho que vou fazer uma prova de 5 quilômetros também para tentar bater meu RP antes de começar todo o ciclo de aumentar o volume e tudo mais. Mas foi muito divertido, corri com uma amiga, vários amigos, na verdade. Essa prova teve 8.000 pessoas que passaram na chegada. E terminei super bem, depois a gente fez um coffee lá com o pessoal, ficou bastante tempo. Cheguei em casa, consegui descansar, trabalhei um pouco hoje, não era o plano, mas eu tive um artigo que foi aprovado por uma revista e eles mandaram a prova para que eu desse o ok, né, e respondesse algumas questões, e aí eu resolvi fazer isso já, porque eu tô ansiosa com essa publicação. Mas foi só isso que fiz, mexi nesse artigo, e agora eu preciso fazer as minhas marmitas da semana. Mas tô com uma preguiça. Finalizando as marmitas, 100% praticidade, arroz, frango, abobrinha. Esse aqui é a cozinha só do meu jantar, porque no almoço eu geralmente almoço fora. Mas eu preciso fazer assim com praticidade, porque senão não cozinho, não adianta. Bom dia! Já tô por aqui fazendo várias coisas do doutorado, tentando ser produtiva. Quando tem feriado na semana, assim, é bem difícil pra mim, porque me dá vontade já de descansar o resto da semana, mas eu tenho algumas coisas pra entregar.
Então ontem, depois da corrida, eu fiz vários nadas. Faz tempo que eu não assistia vários episódios de uma série em sequência. Eu nunca tenho muito tempo pra isso, assim, geralmente à noite eu tô cansada, eu não faço muito isso. Mas ontem eu assisti os 3 episódios que faltava pra eu terminar The Pitt, que é uma série médica, a segunda temporada, né, que é a que saiu esse ano. E eu terminei, agora estou sem rumo, sem série, e eu amei, eu amo The Pitt, tô ansiosa, não sei se foi renovada, acredito que sim, mas quero muito que lance uma nova temporada, porque é uma série muito legal, apesar de não ser uma série que me relaxa, ela me deixa super tensa, então por isso que eu não assistia muitos episódios seguidos, né, mas ontem, como eu tava de boa, assisti. A próxima série que eu tenho pra assistir é com Carinho Kitty, que eu ainda não terminei, faltam 4 episódios, mas fora isso eu tô meio sem série, assim, não sei muito qual começar a partir disso. Tem uma do Disney Plus que me parece legal, que eu esqueci o nome agora, Paradise, talvez, é uma do presidente lá, fim do mundo, acho que pode ser legal. E também li bastante o meu livro, eu tô lendo o livro Apenas Amigos, da Abby Jimenez, é um romance. Eu tenho uma meta, entre aspas, de leitura, de ler 4 livros por mês. Não é uma meta pra me colocar pressão, mas é porque no ano passado, nos últimos 2 anos, eu li muito. Então, ano passado, acho que eu cheguei a ler mais de 60 livros, eu não lembro. Eu vou pegar e vou colocar aqui, lá no meu Scooby quantos que eu li ano passado. Mas esse ano, como eu tenho trabalhado muito mais, e o doutorado, ele é muito mais puxado que o mestrado, pelo menos pra mim, eu não tenho muito tempo pra ler. E o tempo que eu tenho, às vezes, me dá um desânimo, minha cabeça tá um pouco cansada, eu não fico com vontade de ler. Então, eu coloquei essa meta, já consciente que daí eu vou ler bem menos que eu li no ano passado, né? Se eu conseguia fazer 4 por mês, vão ser 48 no ano. Mas também para eu não abandonar esse hábito de vez, assim, né? Eu acho que se eu não tivesse nenhum objetivo, às vezes eu ficava enrolando e ficava muito tempo sem ler. Esse é o meu terceiro livro do mês. Esse mês eu já li O Namorado, da Freida McFadden, que é um suspense, e Pedro Páramo, que é um livro que inspirou a Socorro Alcioli a fazer A Cabeça do Santo, que é um livro que eu amo, com o Clube do Livro que eu participo de sábado, que é a cada 2 semanas. E é um livro curtinho, então foi bem tranquilo de ler. E agora eu tô lendo esse, e eu também coloquei nas minhas metas de leitura que desses 4 livros do mês, pelo menos um tem que ser físico, porque eu tenho vários livros físicos que eu ainda não li, e eu tenho o costume de ler sempre no Kindle. Inclusive, ele fica aqui, ó. Esse é o meu Kindle. Mostrei pra vocês, eu acho, nos takes, né? Que eu tô lendo esse livro aqui. E aí eu fico lendo vários livros no Kindle e os que eu tenho físicos eu nunca leio. Então eu coloquei uma meta disso também. E aí o escolhido desse mês, que vai ser o livro que eu vou começar assim que eu terminar esse, é esse aqui. Malibu Renasce. Eu adoro essa autora, que é a Taylor Jenkins Reid. Ela é a mesma autora de Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. E o meu livro favorito do ano passado, que eu também tenho aqui, que é Carrie Soto Está de Volta, que é sobre uma tenista. E eu que gosto muito de esporte, eu adorei acompanhar a trajetória dela. Eu gosto bastante de ler, mas tanto ler quanto as séries, elas estão difíceis de ficar na minha rotina assim. Tá um pouco puxada as coisas de trabalho, mas ontem foi ótimo pra isso, pra eu conseguir relaxar, fazer coisas que eu não fazia faz tempo. E foi muito importante para dar essa revigorada. Aí hoje eu só trabalhei em artigos, eu não desenvolvi nada relacionado à minha tese, nem a outras áreas de pesquisa que eu tenho, porque eu tenho alguns prazos para cumprir e quando a gente tem prazo, a gente foca 100% nessa coisa, né? Ainda bem que ontem eu mandei para a revista a prova do artigo, porque eles já me retornaram falando que ainda faltava algumas outras coisas, então se eu tivesse demorado, esse processo ia acabar demorando um pouco mais ainda, mas aí eu já, foi a primeira coisa que eu fiz hoje, vi o que faltava, fiz as correções necessárias e mandei para eles de volta. Agora acredito que tá tudo certo e o próximo passo é de fato a publicação, vamos aguardar. E também mexi com os artigos do Enegep. Para quem não sabe, eu sou engenheira de produção e o Enegep é o Encontro Nacional da Engenharia de Produção. Acredito que é o maior evento relacionado à área que tem no Brasil e em cada ano em uma região do país. Eu já fui em 2 edições do Enegep, uma que foi em Fortaleza e uma que foi em Porto Alegre. Ano passado foi em Natal, se não me engano, e aí eu não fui. E esse ano vai ser em São Paulo, então eu quero muito ir, para mim é bem mais conveniente, né, bem mais fácil acesso. E para a universidade pagar a minha inscrição do Enegep,
que é uma inscrição cara, eu preciso ter um artigo aprovado para eu apresentar nesse congresso e aí justificar essa minha inscrição. E aí é isso que eu tô fazendo agora. Eu tenho até o fim do mês para submeter para o Enegep e eu tô com 2 artigos para mandar e os 2 são de alunos de PIBIC. Então eles estão fazendo, eu tô como se fosse em uma co-orientação com o meu orientador. Na verdade, ele é o orientador deles, né? Mas eu fico nesse suporte, eu converso com eles praticamente toda semana e a gente tá nessa fase de adaptar essa parte, um recorte da pesquisa de PIBIC deles para o Enegep. Então, os 2 tinham me enviado as versões finais ali dos trabalhos e hoje cedo também tirei para corrigir e para dar esse feedback para eles, porque a gente deixa tudo redondinho pro fim do mês, porque a gente ainda tem que, depois de pronto, enviar para o nosso professor, né, para ele validar e permitir que a gente faça essa submissão. E agora eu tenho uma reunião com o meu orientador para a gente falar sobre os desenvolvimentos da semana. É uma reunião que a gente tem toda quarta-feira e aí a gente fala dos meus avanços e da outra orientanda dele, que está em fase final. Então, daqui um mês mais ou menos é a defesa do doutorado dela e eu tô muito animada, gosto muito dela, ela me ajudou muito em toda essa minha trajetória até aqui. Então, a gente tá deixando ela focar 100% na tese e as outras demandas sou eu que tô fazendo a partir de agora. Inclusive o edital, que eu acho que eu comentei, mas tem um edital de financiamento que a gente quer, quais as nossas chances, né, o que a gente tem que fazer para conseguir esse financiamento, que também seria ótimo para nós. Fora isso, um último artigo que eu também mexi hoje, mas que tá na minha agenda para eu me dedicar mais a ele até durante a tarde, que é um artigo que eu publiquei em um evento no fim do ano passado. É um artigo que eu fiz numa disciplina minha, obrigatória do doutorado, com colegas que eu mal conheço, assim, né, a gente se juntou ali na disciplina, e a gente publicou esse artigo em um evento que chama Simpep, que é o Simpósio de Engenharia de Produção, que é um evento também bem grande a nível nacional, e ele foi premiado como o melhor artigo de pesquisa operacional dentro do evento. E aí recentemente a gente recebeu um e-mail da revista Gestão e Produção convidando a gente para ampliar esse trabalho e publicar na revista. Não é que já tá certo que a gente vai publicar, né? Eles mandaram algumas sugestões e correções e daí ele vai passar por uma nova avaliação mais criteriosa, mas tem um acesso facilitado a essa revista, como foi um convite deles. E aí eu tô me dedicando a isso agora também. O prazo é um pouco maior, só que eu também não queria deixar muito para em cima da hora, porque é muito do meu interesse, né, essa publicação. Então eu tô vendo certinho o que eles fizeram de consideração, o que eu tenho que ampliar e depois vou mandar pro professor, que foi o professor que deu essa disciplina, que também tá como coautor nosso no artigo, para ele nos ajudar também nessas melhorias. Então, bastante trabalho para hoje, só que ao mesmo tempo tô tentando levar numa boa, ainda tô um pouquinho no ritmo do feriado e tô morando sozinha essa semana. A minha amiga que mora comigo vai passar a semana toda fora e é isso, tô seguindo meu próprio fluxo aqui. Bom, semana finalizada. Ontem foi quinta-feira e eu não consegui gravar nada. Eu fiquei focada em algumas reuniões que eu tive, que eram um pouco mais burocráticas, vamos dizer assim. Enfim, e aí hoje, que é sexta-feira, eu já acabei de sair de algumas reuniões. Também fui doar sangue hoje, que eu tô com uma meta de doar 3 vezes por ano, que é a quantidade máxima aqui no Hemocentro, né, que eu dou, que tá escrito que mulheres podem doar a cada 90 dias, só que no máximo 3 vezes por ano. Então eu tinha doado em dezembro, passaram-se 4 meses, e aí eu fui doar de novo, e aí eu penso em doar de 4 em 4 meses, mais ou menos. Para hoje eu ainda tenho algumas reuniões presenciais, naquele grupo de pesquisa em saúde que eu participo. Vamos ter um encontro com uma professora nova, que vai mostrar as pesquisas dela para nós, acho que vai ser bem legal. Mas no resto agora é um final de semana que finalmente eu vou poder descansar. Fazem alguns finais de semana que eu tô só viajando, viajei para Itaipu para trabalhar, viajei para um casamento e agora pretendo ficar descansando, atualizar as minhas séries que eu conversei aqui com vocês, também finalizar o livro, mas acho que daí a partir daí é papo
para um próximo vlog. Então, para esse vlog foi isso, gente. Eu agradeço vocês por terem ficado até aqui. Se vocês gostaram, por favor, curtam, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com quem talvez possa gostar disso também. E eu queria muito que vocês escrevessem aqui nos comentários o que mais vocês gostam de assistir em rotina. Eu acho que eu tenho falado bastante sobre o meu doutorado, que é uma coisa que eu gosto muito de falar e que eu sinto até essa necessidade de compartilhar com alguém, né? Porque dos meus amigos, ninguém é da área acadêmica, então às vezes fica um pouco difícil de explicar e de compartilhar. Mas eu achei bem legal também compartilhar as coisas da corrida, então talvez fazer uma mistura dos dois ou focar só em alguma coisa. Escrevam aí, por favor, o que vocês preferem ouvir, que eu tô sempre querendo melhorar e eu realmente gosto muito de gravar os vídeos, então qualquer contribuição é bem-vinda. Um beijo e até o próximo vlog.